Olá pessoal, eu sou Nicolas Veras, sou engenheiro biomédico pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sou pesquisador do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde e no Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, o LAIS, uma das minhas atribuições é trabalhar com o sistema PACS, que é um sistema para comunicação e armazenamento de imagens médicas, como se trata o título da web palestra. A intenção dessa web palestra não é abordar muito a parte técnica ou entrar demais nos conceitos do Pax, e sim trazer uma linguagem simples e que possa levar a todos os profissionais a entenderem o que é o Pax, certo? Então, o objetivo não é que você saia dessa web palestra sabendo operar um sistema Pax, sabendo fazer tudo, mas é que você saia com a ideia da importância desse sistema, já que nós temos como público-alvo, como espectadores principais dessa web palestra, profissionais das mais diversas áreas. Então, eu acredito que o objetivo terá sido alcançado se ao término dessa web palestra todo mundo sair com a noção do que para o que serve o Pax, qual a importância desse sistema, o que eu posso fazer com ele. Então, esse vai ser o foco da nossa web palestra. Bom, nós vamos tratar aqui vários pontos, dentre eles o histórico, padrões da radiologia digital, padrão DICOM, o custo-benefício dessa tecnologia. Em cada tópico desse eu vou puxando alguns outros pontos que eu acho pertinente, mas tudo ligado dentro do contexto que é o Pax. Bom, eu trouxe dois tópicos que eu achei interessante aqui para iniciar esse conceito Pax. O primeiro é que a aplicação do sistema de informação para gerenciamento de imagens e informações clínicas começou a ser estudada de forma mais efetiva no final da década de 80. Então, e assim, não começou aí, certo? Esse tipo de estudo, esse tipo de tecnologia, ele já vem desde muito antes, mas sim, de maneira mais efetiva, de maneira que trouxe contribuições mais firmes, se é que eu posso dizer firmes, mas de maneira mais efetiva, realmente. Começou a partir da década de 80, final da década de 80. E até então, como fala aqui, cada equipamento era considerado um sistema isolado, estando conectado somente a uma estação de trabalho em uma determinada impressora. Então, se eu tinha o tomógrafo, aquele tomógrafo estava isolado de qualquer coisa do hospital. Ele só era ligado a um computador e uma impressora que fazia a impressão daquele exame e pronto. Então, esse conceito de unidade, de conexão entre modalidades, de conexão entre equipamentos, ele começou a surgir aos poucos. Então, hoje a gente vê um hospital de ponta, um hospital com grande tecnologia, nós vemos uma unidade ali. Por mais leigo que o usuário seja, ele já imagina que aquelas máquinas possam comunicar-se entre si, possam trocar informações, possam mandar informações para o mesmo local, coisa que antigamente isso não era nem pensado. E isso começou a ser estudado e imaginado ao decorrer dos anos. Bom, e isso que eu acabei de falar gera uma necessidade. Poxa, eu preciso que minhas informações elas circulem no hospital, que elas saiam de uma unidade e possam ir para o sistema, ou possa ir para uma impressora que não está nesse local, mas está em outro. E a resposta a essa necessidade veio com 4 letras, que é o PACS, que é aquele sistema de armazenamento e gerenciamento de imagens médicas, como eu falei lá no início, né, que a sigla PACS vem do inglês. E a definição do sistema PACS. O que é o sistema PACS? Então, resumidamente, o sistema PACS é um sistema de arquivamento e comunicação voltado para o diagnóstico por imagem e que permite o pronto acesso às imagens médicas em formato digital em qualquer setor do hospital. Então, se eu estava falando agora há pouco que esse sentimento, essa unidade, não é um sentimento, mas essa realidade
de você ter um hospital conectado, ela não existia, o Pax visa combater exatamente isso. Um dos pontos que o Pax ataca primordialmente é essa unidade, certo? Então eu posso ter hoje acesso às imagens em qualquer parte do hospital, em qualquer momento. Eu só tenho que ter acesso ao sistema. E eu vou conseguir essas imagens a hora que eu quiser, no local que eu quiser, em qualquer setor do hospital. Isso é fantástico. E nem só do hospital, eu posso ter acesso a imagens de fora do hospital, como a gente vai tratar daqui a pouco. Bom, o Pax ele é descrito como uma arquitetura formada por componentes integrados por redes de dados e software de aplicação. Então aqui nessa gravura nós temos diversas modalidades que nós chamamos, como por exemplo tomografia computadorizada, ressonância magnética, e ele está ligado tanto a um servidor como à internet, certo? Porque eu tenho que armazenar essas imagens, por exemplo, na UFRN, onde nós trabalhamos, né, que eu trabalho no Hospital Universitário Onofre Lopes, que é o hospital da UFRN, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E as imagens ficam em um data center na Superintendência de Informática. E essas imagens são disponibilizadas na internet. Então essa imagem dá uma noção do que acontece. E aqui são as modalidades. Como eu falei, temos ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia. E, assim, eu já falei muito de modalidade, já falei do pronto acesso a essas imagens, mas para ficar mais claro, para ficar simples de entender. Quando um paciente realiza um exame, certo? Aí esse exame vai ser impresso e vai ser armazenado. É interessante eu ter uma sala de um hospital dedicada a guardar exames de imagem. O quão caro é um espaço dentro de um hospital, de um médio grande hospital. É valiosíssimo uma área dessa, para eu estar perdendo, colocando imagens guardadas. Mas e aí, beleza, vamos partir do pressuposto que já temos uma sala lá só para guardar exames. Beleza. E se chega um paciente e o médico precisa olhar o exame desse paciente, um exame antigo? Para pacientes com câncer, por exemplo, é muito importante que o médico ele tenha acesso a exames antigos para que ele possa ver a evolução, certo? Então, imagine que o paciente chega e o médico precisa visualizar um exame dele de 2 anos atrás. Agora vocês me digam como o médico ou o funcionário do hospital vai achar o exame dele de 2 anos atrás em uma imensidão de exames dentro de uma sala. É muito difícil. Mas isso evoluiu um pouco. Saiu dos exames somente impressos e já começaram a fazer em CD um tempo atrás. Ah, beleza. CD é mais moderno, ótimo. Mas CD também ocupa espaço. E deixamos de ter uma sala cheia de papel para ter uma sala cheia de CD. E é fácil achar o CD? Não. Porque muitas vezes a gente tinha pilha de CDs, cada CD escrito com uma canetinha, paciente tal, data tal. Essa canetinha às vezes apagava e você não sabia de quem era aquele CD e a imagem perdia. E você tinha uma sala cheia de CD, mas você não conseguia identificar o CD que você queria. E acabava que o paciente fazia o exame de novo. Muito mais caro, muito mais custoso para o hospital, mas o paciente ia fazer o exame de novo porque era a única solução viável. Embora seja mais cara, ia fazer o quê? E o hospital tem muito mais custo. Hoje com o Pax, em um segundo você clica lá no exame que você quer, do paciente que você quer, e está a lista dos exames dele, dos exames desse paciente, todos os exames que ele fez ali naquele hospital, todos os exames de imagem que ele fez, vai estar lá. Então isso é uma economia para o hospital, uma vantagem fantástica. Sem contar que
Eu vou ilustrar o caso do Laís para contextualizar todo o nosso estudo. O Hospital Universitário Arnoldo Lopes ele tem um problema seríssimo com as imagens médicas. O Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde ele conseguiu o primeiro espaço dele no UOL trabalhando exatamente um sistema de imagens médicas, IMPAX, porque o UOL estava enfrentando um grande problema que essas imagens os exames eram feitos, por exemplo, tomografia, ressonância, e todas essas imagens eram armazenadas apenas na máquina, na modalidade. Então, quando o tomógrafo lotava o espaço interno dele, o HD dele, ele simplesmente travava, parava de funcionar. E aí, como é que a gente dá uma solução para isso? O que é que faz agora? Tem que chamar um técnico da Philips, por exemplo, se o tomógrafo for da Philips, tem que chamar um técnico da Philips para vir aqui e resolver esse problema. Ótimo, chama um técnico da Philips. Ele está em Natal? Não, ele está em outra cidade. Então o UOL paga esse técnico da Philips para vir até Natal, pagando transporte, diária, para ele ficar aqui e resolver o problema. Beleza, faz isso. Esse cara vem na hora? Não. Às vezes ele demorava um mês para vir. E nesse um mês, o que era que acontecia? Nada. Exatamente nada. A máquina ficava parada um mês. Um mês sem o UOL fazer um exame de tomografia, por exemplo. Quanta gente deixou de ser atendida, deixou de ter seu exame realizado porque não tinha o tomógrafo funcionando. E o tomógrafo não estava quebrado, ele estava simplesmente com a memória cheia. Aí esse técnico da Philips vinha, depois de um mês, por exemplo, ele vinha. Aí qual era a solução? Como era que ele resolvia? Ele apagava todos os exames. Ele limpava o HD, deixava o HD zero e pronto. O tomógrafo voltava a funcionar. A gente passou um mês sem exames, sem realizar exames. 2. Gastamos muito dinheiro trazendo esse cara para cá. 3. Um crime foi cometido. É proibido pagar essas imagens. E aí? Há alguma solução viável para acabar com toda essa problemática? É aí que entra o PACS. Hoje, todos os exames de imagens do UOL, todos os exames eles são realizados e automaticamente eles são enviados para o servidor PACS. Então, quando o tomógrafo realiza um exame, esse exame de imediato ele vai para o PACS. E qualquer médico de dentro ou de fora do hospital, ele tem acesso a esse exame em tempo real. Aí vocês podem estar perguntando, caramba, mas alguém vai ter acesso de fora do hospital. Isso não pode gerar algum problema? Não. E ele não gera esse problema justamente porque esse usuário que acessa de fora do hospital, ele está autenticado. Não é qualquer pessoa que consegue acessar esse sistema. Esse sistema ele é controlado por um login e por uma senha, que só quem tem esse login e senha são os profissionais autorizados para realizar essa visualização. São médicos, são enfermeiros, pessoas que necessitam olhar esses exames. E nós temos um controle de todos os acessos que são feitos nesse sistema. Então a gente sabe quem entrou no sistema, que horas entrou no sistema, o que fez durante essa estadia lá, visitando a nossa página. Então tudo que é feito no sistema, nós temos um controle de auditoria que passa limpo cada uma dessas etapas durante o acesso. Então isso nos dá uma segurança muito grande de permitir que o usuário acesse de casa. E assim, a partir do momento que ele está acessando de casa, a responsabilidade é toda dele. Se ele deixa alguém ver esse exame e acontece algum problema, a gente sabe que fulano de tal acessou o exame de fulano de tal às 10h57 do dia 3 de abril de 2023. A gente sabe que foi esse médico que acessou o exame desse paciente.
Então, tudo passa por um controle rigoroso. Nós temos acesso a todos esses dados. Coisa que num exame em papel ou em CD fica muito difícil. Se alguém tem um CD com as imagens e outra pessoa pega esse CD e leva para casa e amanhã traz de volta, empresta para fulano, perdi completamente o controle sobre esses exames, sobre essas imagens. E isso pode gerar um problema bem sério, bem complicado, né? Bom, é aqui alguns serviços oferecidos pelo PACS, como a visualização de imagens, estação de diagnóstico remota, armazenamento de dados em meios magnéticos ou ópticos para recuperação em curto e longo prazo, como eu falei. E assim, o interessante dessa visualização remota é que o UOL ele é um hospital de ensino e pesquisa. Né? Então, o foco do Hospital Universitário Adolfo Lopes não é assistência. Embora isso soe muito estranho, muita gente até diz, não, eu não concordo, o hospital é assistência. Mas os hospitais universitários, eles são hospitais de ensino e pesquisa. A assistência é uma consequência do ensino e pesquisa. A maior prova disso é que a maioria da verba do hospital universitário, ela vem do MEC e não vem do SUS. Porque é, de fato, um hospital de ensino e pesquisa. Claro que a assistência está diretamente ligada a isso e é a consequência do ensino e da pesquisa para essa área médica, para essa área da saúde. Então acaba tendo bastante assistência, mas que não é o primordial. Então, às vezes, determinados exames, eles são utilizados, claro, anonimizados, com a maior segurança, mas eles são usados para estudos, para pesquisas dentro do hospital universitário, para médicos que utilizam para falar de casos clínicos para seus alunos, tudo anonimizado e dentro do protocolo, mas tem essa utilização. Inclusive, um dos projetos do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde é o OpenBIMed. O que seria o OpenBIMed? Como eu acabei de falar, é muito interessante utilizar o OpenPax para ensino e pesquisa, porque ali tem muitas imagens. O OpenPax tem muitas imagens que podem ser utilizadas na área acadêmica e não é interessante que a gente tenha todo esse arsenal e guarde só para a gente, guarde só para os médicos utilizarem para ver como é que está a evolução do paciente. A comunidade científica poderia fazer um uso dessa tecnologia, poderia utilizar essa ferramenta em larga escala para aulas, para... Isso eu não estou falando só dentro do UOL, estou falando no mundo todo. É muito melhor estudar com um caso real, laudado, do que simplesmente utilizando um livro que tem uma imagem, um desenho. Então, o OpenBIMed, ele, a ideia dele é disponibilizar essas imagens que nós temos no PACS para toda a área científica, desde que todas as imagens sejam anonimizadas. Então, o OpenBIMed tem um sistema que anonimiza essas imagens e disponibiliza elas sem nenhuma identificação do paciente. Então, você não vai, de forma alguma, identificar qual era o paciente daquela imagem, onde ele realizou aquele exame. Todas as informações pessoais que podem levar a localizar o paciente, elas são retiradas. E assim pode ser disponibilizada. Mas mesmo assim, essa disponibilização não acontece de maneira irrestrita ou para qualquer pessoa. Só pessoas de unidades científicas, de universidades, eles podem requerer, por exemplo, um aluno de doutorado, um professor, um orientador, um doutor de alguma universidade está precisando fazer uso dessas imagens para estudo, então ele solicita oficialmente e essas imagens podem ser disponibilizadas para o grupo de pesquisa dele, todas anonimizadas, como eu falei.
Bom, e a gente pode falar agora de padrões da radiologia digital. Na radiologia digital, o padrão de comunicação principal é o DICOM. E é muito importante falar do DICOM quando se fala de PACS. É essencial falar de DICOM quando se fala de PACS. Porque o DICOM ele foi um padrão muito aceito na comunidade. E assim, para tentar ser o mais simples possível na explicação, que todo mundo possa me entender da maneira mais bacana, o padrão DICOM ele possibilita que as imagens e as informações elas caminhem sempre juntas. Então eu nunca vou perder. Por exemplo, se eu estou com um laudo de fulano e a imagem dele está tudo dentro de um envelope. Esse envelope cai vários envelopes e mistura essas informações. Então eu não sei mais, eu tenho um exame na minha mão e não sei se é de João, de Francisco ou de José. Não sei, perdi essas informações. E o padrão DICOM, ele me garante que as informações vão estar sempre juntas da imagem. Então eu posso colocar várias informações, inclusive o laudo, dentro de uma imagem DICOM, e essa imagem vai sempre andar junto com essas informações. Então eu não vou mais perder a imagem de João, eu sempre sei que a imagem de João é essa, a imagem de Francisco é essa, e isso não vai se misturar. E esse padrão DICOM, como eu falei, ele é muito aceito na comunidade. Então é uma facilidade, foi um grande avanço dessa área a criação do padrão DICOM. E para ser bem simples é isso. É uma garantia, é um padrão que garante que a imagem ela sempre vai andar junto das informações. E como eu falei, são várias as informações que você pode colocar dentro de uma imagem DICOM. Então, dentro dessa imagem DICOM, eu posso ter o nome do paciente, o hospital que foi realizado esse exame, a hora que foi realizado esse exame, a máquina que fez esse exame. Tudo isso vai dentro da imagem DICOM, junto com essa imagem. Então, você garante que a informação não vai se perder e não vai se misturar. Bom, e aqui é um resumo do que é o DICOM. O DICOM é um padrão global para transferência de imagens radiológicas e outras informações médicas entre computadores. O DICOM atual, publicado em 1993 e geralmente identificado como 3.0, evoluiu das versões anteriores de um padrão desenvolvido pelo Colégio Americano de Radiologia em conjunto com a NEMA. Então, como fala aqui, o DICOM é um padrão global para transferências de imagens radiológicas e outras informações médicas. Então, como eu falei, o DICOM facilita essa transferência de imagem junto com as informações. É isso que tem que ficar claro. O DICOM garante que as informações andam sempre junto com as imagens. Bom, e nós temos as imagens no PACS. Os médicos conseguem visualizar essas imagens de casa, por exemplo, ou de outro hospital que eles estejam trabalhando naquele momento. Eu já falei que a ideia é disponibilizar essas imagens anonimizadas para a comunidade científica. Beleza, mas faltou um ponto. O laudo dessas imagens, como é que é feito esse laudo? Hoje, na maioria dos hospitais, inclusive é o case do Hospital Universitário North Lopes, essas imagens, esses laudos, eles são realizados em papel. Só para vocês terem uma ideia, esses laudos ocorrem em papel, às vezes em áudio, às vezes esses laudos estão no Dropbox, em Word, eles são perdidos. Então, o laudo hoje é um problema, é um fator problemático. Então, se nós temos o PACS, nós temos as imagens no PACS e nós temos o protocolo DICOM, o padrão DICOM, por que não possibilitar a laudagem remota desses exames? Até porque nós temos cidades no país, estados no país, que tem muitos médicos, como nós temos outras que têm pouquíssimos médicos. Então,
Se você olha ali para o sudeste do país, Rio, São Paulo, você tem mais médicos do que o recomendado pela OMS, por exemplo. Então sobra mão de obra nessas regiões. Mas se você pega o norte do país, falta mão de obra. Nós temos poucos médicos e sem contar especialistas. Se a gente entrar para falar de especialistas, a gente não chega nem longe, não chega nem longe, né? Nem estou falando nem que chega perto, não chega nem longe do que deveríamos ter. Então, se em uma área eu tenho tanta oferta e na outra eu tenho tão pouca, porque eu não uso a tecnologia para facilitar a vida desse pessoal que tem pouco acesso a essa informação? Porque com o telediagnóstico, por exemplo, eu consigo ter um tomógrafo em uma cidade remota que é operado por um técnico. É muito mais fácil arrumar um técnico para operar o equipamento do que arrumar um médico que é muito mais caro e muito mais difícil para ele ir lá e trabalhar naquela cidade para dar os laudos daqueles exames. Então, o telediagnóstico ele permite, por exemplo, que um exame que foi feito lá no norte, por quem operou a máquina foi um técnico, certo? Tudo direitinho. Mas que esse exame foi realizado lá no norte e não tinha médico para laudar lá, esse exame pode ser laudado no Rio de Janeiro. Esse exame pode ser laudado em São Paulo, pode ser laudado em Natal. Então, esse laudo, ele não precisa mais estar ligado diretamente à instituição que realizou esse exame. Isso para as cidades de pequeno porte, áreas remotas, é fantástico. Isso, inclusive, é o objetivo do Telesaúde. Quem está assistindo a essa palestra, eu presumo que já assistiu uma capacitação do Telesaúde, já tem ideia do que é o Telesaúde. E, assim, o foco do Telesaúde é levar assistência, levar tecnologia para essas áreas remotas. É levar saúde para as áreas remotas através de tecnologia. Então, é muito importante frisar esse viés do telediagnóstico. É levar essa saúde, levar essa possibilidade para as áreas remotas através da tecnologia. Então, independente de onde esse exame foi realizado, se tem acesso à internet e essas imagens podem ser transmitidas, o laudo pode ser feito à distância. Então aqui, por exemplo, é uma imagem de uma tela do Open Telediagnóstico, que é um sistema desenvolvido no LAIS para o Ministério da Saúde, em que é possível fazer essa laudagem remota dos exames, utilizando, no caso do LAIS, o UOL vai utilizar os próprios exames realizados no hospital universitário. Então, os exames são realizados lá e são laudados pelos médicos de lá. Mas a ideia é que o sistema possa fazer muito mais que isso. Como eu falei, profissionais de áreas distintas podem laudar exames realizados em outros locais. Profissionais de São Paulo podem laudar exames do Nordeste, do Norte. Então essa é a ideia. E aqui, por exemplo, é a tela de cadastrar um novo exame. Então, quando o paciente chega ao hospital e ele vai realizar um exame, essa é a tela que é cadastrada esse exame. Aqui nessa outra tela nós temos a lista de pacientes. Então, o telediagnóstico vai me proporcionar uma lista de todos os pacientes que deram entrada no hospital para realizar exames de imagem. Então, eu tenho como editar, tenho como excluir esse paciente, tenho como buscar de maneira prática. Então, olha aí a facilidade, a praticidade que eu tenho de buscar qualquer paciente de maneira rápida e prática em um sistema do que entrar em uma sala e procurar caixa por caixa, envelope por envelope, cadê os exames daquele paciente. E aqui eu tenho uma lista com todos os laudos. Aqui é ainda mais prático do que eu estava falando, porque quando eu falava lá naquela sala, eu falava da imagem. Às vezes a imagem podia estar com laudo, mas não necessariamente. E aqui eu já falo da imagem com laudo, certo? Então eu vejo aqui o paciente Nicolas, eu clico lá e vejo o laudo daquele exame específico. E posso, assim como eu posso ver o laudo, eu posso laudar. Então,
Vamos supor que o preceptor do hospital universitário ele está em uma viagem, precisou viajar de emergência e tem um residente dele que está em Natal e está precisando tirar uma dúvida com ele. Esse preceptor ele pode verificar, ele pode visualizar o laudo que o residente dele começou a fazer. O residente dele pode começar a submeter, que seria um pré-laudo, o médico preceptor ele vai olhar e ele pode aceitar esse pré-laudo ou rejeitar. E se ele aceitar, se o preceptor aceita esse laudo, ele de fato vira um laudo, e se ele rejeitar, ele volta com pré-laudo e volta para o residente para ele concluir essa solicitação. Então, fazendo um apanhado geral, fazendo um resumo, o PACS ele possibilita o pronto acesso às informações, às imagens em qualquer parte do hospital e em qualquer computador, qualquer máquina com acesso à internet. Então, eu descentralizei o acesso às imagens aos exames de imagem de um hospital. Eu não preciso mais estar ao lado daquela máquina que fez o exame, eu não preciso mais estar nem no hospital que realizou o exame. Eu tenho acesso em qualquer parte, com acesso à internet, desde que eu esteja cadastrado, que esteja autenticado, que eu tenha um login, uma senha. Todos os protocolos de segurança eles devem ser cumpridos. E algumas possibilidades se abriram com relação a isso. Já que eu tenho todas as imagens, eu posso fazer um banco de dados, eu posso aproveitar esse banco de dados e distribuir para pesquisas científicas, desde que anonimizados. Eu posso expandir o laudo e não limitar o laudo apenas a ser feito no hospital universitário. Eu posso fazer com que ele seja feito em qualquer parte do Brasil. Isso vai facilitar não só o hospital universitário, mas principalmente as áreas remotas, que vai atender diretamente ao objetivo do telesaúde. Então, profissionais do Brasil todo podem laudar exames de áreas do Brasil todo. Isso facilita sobremaneira todo o sistema de saúde. Eu desafogo profissionais que não estavam dando conta, porque a demanda para eles era muito grande, e eu tenho profissionais que, por muitas vezes, podem estar ociosos. Às vezes, até a diferença do fuso horário faz que, em determinado momento, que tem muito exame em um lugar, um profissional de outro local esteja mais folgado. Então, ele pode laudar esse exame. Claro que esse profissional vai estar cadastrado no sistema, ele vai ser remunerado por isso, mas abre-se uma possibilidade que até então não existia. E aqui as vantagens do sistema PACS. Eu não quero alongar muito essa web palestra, porque esse conteúdo ele é bem técnico. Falar de PACS é falar uma linguagem bem técnica. E por isso que eu estou tomando muito cuidado no que eu vou falar, porque eu não quero que seja uma web palestra cansativa, que a pessoa só assista até a metade. Eu quero que seja uma coisa simples de entender. Certo? Então, uma das vantagens do sistema PACS é que não há repetição desnecessária de exames, resultando numa economia de consumo de películas e produtos químicos. Então, eu não preciso refazer o exame. Por quê? Porque eu tenho todos esses exames guardados. Se o paciente chega lá e eu preciso do exame desse paciente, eu tenho esse exame guardado. Certo? A disponibilização de ferramentas de processamento de imagens permite ao método diagnóstico mais preciso, melhoria na acessibilidade de exames, diagnóstico e resultados e facilidade na pesquisa e transmissão dos dados através do uso de banco de dados e rede de comunicação. Bom, é que eu vou falar de uma desvantagem do sistema PACS, certo? Que eu tenho essa obrigação de falar também que há uma desvantagem. Mas que desvantagem é essa? É um custo inicial de investimento. Não é simples você iniciar um sistema PACS porque você demanda uma infraestrutura grande. Você tem duas escolhas, ou colocar nas nuvens, que é uma tendência hoje que está acontecendo, é colocar essas imagens nas nuvens. Só que muitos hospitais eles são bem contrários a isso, por questão de segurança. Por exemplo, o quão simples é você colocar imagens de pacientes no Google. O que o Google vai fazer com essas imagens? O que ele pode fazer com essas imagens? Essas imagens vão estar seguras? Então isso hoje gera um debate muito grande. Então hoje a UFRN ela tem um servidor
só para colocar essas imagens. Então isso é caro, isso demanda muito investimento inicial. Mas passar dessa fase de investimento inicial, se isso for possível, o sistema PAC só vai trazer vantagens para o hospital e vai fazer com que, ao longo prazo, esse custo inicial ele seja rapidamente diluído. Então, assim, a longo prazo, o sistema PAC ele é superavitário. Ele pode causar aquele déficit lá no orçamento no início, porque ele tem um custo, mas se você adota o sistema PAC no hospital, a sua economia tem que ser pensada a longo prazo. E a dificuldade e problemas no gerenciamento de imagens médicas nos ambientes hospitalares. É o descarte de produtos químicos utilizados na radiologia com películas. Então, com o sistema PAC, você evita que esteja toda hora emitindo novas películas radiológicas. O tempo gasto para repetir exames, como eu falei, às vezes o paciente chega, precisa de um exame dele antigo, não acha esse exame, ele faz de novo. Você gastou tempo do técnico, você gastou tempo do médico, você gastou o tempo da máquina, você gastou dinheiro, tudo isso pode ser evitado. E o tempo perdido com membros da equipe médica é exatamente como eu falei agora. 20% das imagens em filmes se perdem, certo? Repetição de exame, falta de informação, exposição à radiação adicional, eu estou expondo o paciente de novo à radiação, sendo que ele já fez esse exame, não precisava ser exposto de novo. Uma imagem impressa pode não estar disponível em vários locais simultaneamente. Então eu estou com a radiografia do José aqui, mas eu quero tirar uma dúvida com um amigo médico que está lá na outra sala do UOL. E agora? Eu vou ter que ir lá. Se ele tivesse com um computador e esse exame tivesse no Pax, ele abria de lá. Eu estou só botando 2 salas para simplificar. Mas imagine que esse profissional está em outra cidade, em outro estado, em outro país. Isso dificultaria ainda mais. Bom, pessoal, eu agradeço a atenção de todos vocês, quem assistiu até o final. Eu espero que não tenha sido uma aula cansativa e que tenha dado para pegar a ideia do Pax. É muito difícil, como eu falei, falar do Pax sem entrar muito na parte técnica, mas eu espero que o básico, a importância, meu objetivo aqui, como eu falei no início, é que vocês entendam a importância de ter um sistema Pax no hospital e quanto isso pode ajudar o hospital a economizar custo, a atender melhor os pacientes, melhorar o processo de trabalho da equipe médica e toda a equipe multiprofissional. Então eu agradeço, estou à disposição para tirar dúvidas. Meu e-mail está lá no primeiro slide, é o nicolas.vinicius@lais.ol.frn.br. Estou à disposição, perguntem, mandem dúvidas, será um prazer responder a todos. Tá bom, pessoal? Um grande abraço